Olá! Hoje a gente vai explorar uma das narrativas mais intensas da história, a forte oposição que Jesus enfrentou durante seu ministério. Vamos mergulhar nos grupos, nas crenças e nas tensões que realmente definiram aquela época. E a grande pergunta que guia a nossa conversa é essa, né? Como é que uma mensagem focada em amor, perdão e redenção pôde gerar uma oposição tão forte e tão organizada? É um paradoxo que leva a gente direto para o coração da Judéia do primeiro século. Olha, não há dúvida de que Jesus atraía multidões, mas o ponto-chave que a gente precisa entender é que, ao mesmo tempo, suas palavras e ações batiam de frente com as estruturas de poder e as tradições religiosas da época. Isso fez dele uma figura que dividia opiniões, para dizer o mínimo. Para a gente entender esse conflito, a gente precisa saber quem era quem na história. Cada um desses grupos tinha seus próprios interesses, suas próprias crenças e, como a gente vai ver, seus próprios motivos para enxergar Jesus como uma ameaça. Vamos dar uma olhada em cada um. Vamos começar com o grupo mais influente e talvez o principal adversário de Jesus, os fariseus. A gente pode pensar neles como a polícia da pureza da época, sabe? Obcecados com a aparência de seguir a lei. Em geral, eles eram homens da classe média, muito respeitados pelo povo. O foco deles era total na santidade, alcançada por cumprir as regras à risca. Para eles, a retidão que se via por fora era o caminho para agradar a Deus. E o que é bem interessante é que, na teoria, eles tinham muito em comum com os ensinos de Jesus. Acreditavam no Messias, na ressurreição, em anjos. O problema não era tanto a doutrina, mas o jeito de aplicar. O orgulho e o desprezo que eles sentiam por quem consideravam pecador virou a marca registrada deles. E essa fala de Jesus é, talvez, a crítica mais demolidora. Ele chama os fariseus de sepulcros caiados, ou seja, lindos e puros por fora, mas por dentro cheios de corrupção. Jesus estava atacando a hipocrisia deles na veia, essa distância entre a aparência de santo e a realidade do coração. Aqui a gente vê esse choque de mundos de forma muito clara. Para cada prioridade dos fariseus, Jesus parecia fazer exatamente o contrário. Eles defendiam o sábado? Jesus curava no sábado. Eles evitavam gente impura? Jesus sentava para comer com cobradores de impostos e pecadores. Cada atitude dele era um desafio direto ao sistema deles. Agora a gente encontra um grupo bem diferente, os saduceus. Eles eram a elite, ricos, poderosos, controlavam o templo e tinham uma aliança forte com o poder romano. Pois é, diferente dos fariseus da classe média, os saduceus eram a aristocracia. Eram sacerdotes cheios da grana. E o poder deles dependia de manter as coisas como estavam, tanto na religião, com o templo, quanto na política, com a aliança com Roma. Em termos de fé, eles eram o oposto dos fariseus. Eram os céticos da época. Não acreditavam em ressurreição, anjos ou vida após a morte. Para eles, a religião era uma ferramenta para manter a ordem e o poder aqui e agora, nesta vida. E eles rejeitavam todas aquelas tradições orais que os fariseus tanto amavam. Então, o ponto de conflito fica bem óbvio. Jesus ensinava sobre a ressurreição, algo que eles negavam com todas as forças. Ele falava de um reino espiritual, enquanto eles estavam focados no poder terreno. E o pior de tudo para eles, Jesus desafiou a autoridade deles ao expulsar os comerciantes do templo, que era a fonte da riqueza e do poder deles. Agora vamos para um grupo com uma pegada completamente diferente, os zelotes. Se os saduceus queriam manter a paz com Roma, os zelotes queriam guerra total. Eram os revolucionários da época. A convicção principal dos zelotes era que o povo de Deus não podia de jeito nenhum se curvar a um poder pagão como Roma. Para eles, ser leal a Deus significava pegar em armas e lutar. A fé e a política radical andavam de mãos dadas. Muita gente esperava que o Messias fosse um líder militar, sabe? Um rei guerreiro que ia expulsar os romanos. Os zelotes com certeza tinham essa esperança. Então dá para imaginar a decepção deles quando Jesus apareceu pregando sobre amar os inimigos e perdoar. A mensagem dele de um reino espiritual era o exato oposto do que eles queriam ouvir. Nesta parte, vamos dar uma olhada em dois grupos que mostram lados diferentes do ministério de Jesus. Primeiro, os especialistas da lei que o confrontaram, e depois, um povo desprezado para quem ele estendeu a mão. Os escribas eram os estudiosos, os doutores da lei. O trabalho deles era copiar, interpretar e ensinar a Torá. Eram super respeitados, mas com o tempo, muitos acabaram se perdendo nos detalhes da lei, esquecendo do mais importante. E essa crítica de Jesus é muito forte. Ele os acusou de criar um sistema religioso que oprimia as pessoas, cheio de regras complicadas que nem eles mesmos seguiam,
O foco deles era no legalismo e não na justiça, na misericórdia e na fé, que, segundo Jesus, eram os pontos centrais da lei. E é aqui que a história ganha outra dimensão. A oposição a Jesus não vinha só do jeito que ele interpretava a lei, mas também de como ele quebrava as barreiras sociais e religiosas mais enraizadas daquela cultura. Olha só essa sequência. Existia um ódio histórico entre judeus e samaritanos. Jesus simplesmente ignora isso. Ele começa uma conversa teológica profunda com uma mulher samaritana, cura um samaritano e, na famosa parábola do bom samaritano, ele pega o inimigo desprezado e transforma no herói da história. Isso era algo radical, socialmente e religiosamente. Ok, depois de analisar cada grupo, vamos juntar as peças. Afinal de contas, qual era a raiz de todo esse conflito? O que fez com que grupos tão diferentes se unissem na oposição a Jesus? Esse quadro resume tudo de uma forma bem clara. Contra o legalismo dos fariseus, Jesus pregou a pureza do coração. Contra o materialismo dos saduceus, ele falou de um reino espiritual. Contra a violência dos zelotes, ele ofereceu paz. E contra o legalismo sem alma dos escribas, ele ensinou sobre justiça e misericórdia. E no fim das contas, o ponto central era este. Jesus não veio para fundar mais uma religião com um monte de regras novas. Ele veio para mostrar um jeito totalmente diferente de se relacionar com Deus e com os outros. Um caminho baseado não em performance, mas em fé, graça e amor. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. O legalismo, o materialismo, o fanatismo político, a hipocrisia. Será que essas mentalidades morreram há 2000 anos? Ou a gente ainda reconhece um pouco delas na nossa cultura hoje? E quem sabe, até na gente? Fica aí para a gente pensar. Obrigado pela companhia